Nós morava tudo no interior. E devido à cidade ser muito pequena, não tinha muito recurso, a minha tia e meu tio se mudaram para Santos. E ela ficou muito tempo morando em Santos e mora até hoje. Mas todo ano ela ia para nossa cidade. E quando ela ia, era uma festa. Pensa, ela trazia presente para todos nós. Era uma tia super querida. Era uma tia tipo uma pop star. E numa dessas idas, ela pediu para minha mãe deixar eu ir morar com ela. Ela, além de ser minha tia, ela também era a minha madrinha. E no interior, isso é algo muito sério. Madrinha é como se fosse a mãe da gente. E toda vez que ela ligava para minha mãe, ela ficava insistindo de eu ir morar com ela para fazer companhia para Amanda, que era a filha dela, que ela tinha uma única filha, né? E eu adorava a minha tia. A minha tia era uma segunda mãe. Até que uma dessas idas, né, que ela foi visitar nós lá no interior, ela convenceu a minha mãe a deixar eu ir morar com ela. Gente, a minha mãe deixou, mas tipo com o coração na mão, porque segundo a minha tia eu ia ter mais facilidade de fazer uma faculdade, e eu ia ter mais possibilidade de ter um futuro, porque no interior era muito difícil as coisas. E fora que pra mim ia ser tudo de bom. A minha mãe acabou deixando ir, o meu pai ficou meio assim, mas mesmo assim ele aceitou. A minha tia era irmã do meu pai. Os dois se davam muito bem, a família em si era muito unida. Tipo assim, essa tia nossa, os meus primos, quando ela chegava, era como se fosse, sabe aquela pessoa especial da família, aquele artista, mais ou menos isso. Era como se estivesse chegando uma celebridade na cidade. Eu fui morar com a minha tia, ela era em Santos, o lugar, a cidade que ela morava. Gente, eu nunca tinha visto o mar. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei maravilhada. Aquilo para mim era um sonho, era um paraíso. Meu tio me recebeu muito bem, minha tia nem se fala, a minha prima era um amor comigo. A minha tia, ela era muito religiosa e continua sendo até hoje. Mesmo morando numa cidade do litoral, que as pessoas andavam mais à vontade, a cabeça dela não tinha mudado ainda. Ela era muito conservadora. E ela, de uma certa forma, acho que devido à religião, né? Tudo para ela ia pro inferno. Então, ela era um pouquinho reservada demais em alguns assuntos, né? E eu e minha prima se dava muito bem, nós duas fazia muito tempo que nós não se via, porque às vezes quando ela ia para o interior, a minha tia, ela ia somente com meu tio. E muitas das vezes a minha prima ficava, né? Não queria estar indo. Ela ia mais quando ela era criança. Daí eu cheguei lá, me matriculei na escola. Eu já estava no final já do ensino médio. Arrumei um serviço para adolescente, né? E a minha vida foi desenrolando, gente. Aquilo pra mim era tudo novo. E a minha prima, ela era muito carinhosa comigo. A minha prima, ela me recebeu muito bem. Só que a minha prima, ela tinha umas atitudes que às vezes eu achava estranho, né? Às vezes eu tava lavando a louça, ela chegava, segurava na minha cintura, ficava cheirando no meu pescoço. Às vezes eu ia tomar banho, ela ia, né, no caso, no banheiro, dava banho em mim. Gente, depois de grande, ninguém nunca tinha dado banho em mim. Eu achava estranho, mas eu achava que aquilo era uma forma carinhosa, um jeito ali das pessoas tratar as pessoas. Por quê? Porque eu era do interior,
eu não saía de casa, entendeu? Então, essas coisas eu achava que era o jeito deles, né, ali. Daí, um belo dia, a minha prima se arrumou para ir para casa da Jéssica, e que era uma amiga, grande amiga dela, que ela ia todo final de semana para casa dessa amiga dela. E eu falei, ah, Amanda, leva eu também, eu gostaria de ir, né, junto com você e tal. Daí ela falou assim, ah não, Letícia, é melhor você ficar, porque lá não é lugar pra você, você não vai gostar. Daí tá bom, ela não quis levar, não insisti, acabei indo pra igreja com a minha tia. A minha tia tava muito feliz porque eu tava acompanhando ela na igreja, principalmente nos cultos de jovem. Ela tava super satisfeita de eu estar ali na casa dela, né? Porque eu acompanhava ela nos cultos e acho que na cabeça dela ela achou que eu indo para a igreja, a Amanda ia começar a ir também, mas não. Chegava sexta-feira, ela se mandava para casa da Jéssica e nada dela querer ir para a igreja. Até que um dia eu pedi mais uma vez para Amanda, deixa eu ir junto com você na casa da Jéssica, né? Pelo menos hoje, né? Tá um dia assim, sem graça. Daí ela falou assim: ah, tá bom, então vamos. Gente, chegou lá, era tipo uma baladinha. Tinha uns 9 casais só. Tudo casais assim, homem com homem, mulher com mulher. Tudo desse tipo. Eu fiquei assim meio que escandalizado, sabe? Assim, eu não tinha o hábito de ver. E bebida, energética, cabelos coloridos. E a Jéssica, ela morava com a mãe dela, mas a mãe dela não ligava. A mãe dela era super liberal. A mãe dela, tipo assim, cedia a casa, né? Ela trabalhava à noite, cedia a casa. Tipo assim, desde que não extrapolasse, pra ela tudo bem. E pra mim aquilo, tipo, eu fiquei assim, sabe? Daí a Amanda chegou em mim e falou bem assim: Letícia, você não vai falar nada pra minha mãe, tá? Porque se você falar, eu vou falar que é mentira e nunca mais eu te trago aqui. Daí foi chegando mais gente, mas tudo da mesma turminha. E a noite foi gostoso, tinha som, nós bebeu, eu fui me adaptando com os meninos, com as meninas. E no meio da festa, ela falou pra mim se eu achava aquilo diferente. Eu falei assim, é diferente, porque eu nunca, assim, eu sei que tem, mas sim, eu nunca participei, né? Daí ela foi e me deu um beijo na boca. Aquilo foi diferente, mas eu não achei ruim. Eu retornei e a noite inteira nós ficamos se beijando. Foi algo assim, totalmente que eu nunca tinha vivido. Eu só tinha beijado um menino uma vez na escola e nem foi aquilo. Mas eu e a Amanda parece que rolou uma química, parece que já rolava antes, entendeu? Só não tinha sido assim consumado, né? Daí nós fomos embora, tal. A minha tia perguntou como tinha sido. Falei que tinha sido legal, que era muito legal. As meninas eram muito da hora. E nós começamos sempre a estar frequentando a casa da Jéssica. E sempre quando chegava lá, nós se pegava, se beijava. E em casa também, né? Porque depois que a gente se beijou a primeira vez, nunca mais parou. Só que eu nunca tinha chegado a mais que isso. Um belo dia aconteceu, eu e ela. Foi a coisa foi mágico. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu nunca me senti tão desejada, nunca me senti tão realizada. Ali pra mim o mundo podia parar. Eu tava completamente apaixonada pela Amanda. E a Amanda também estava completamente apaixonada por mim. Só com o tempo, a gente, de uma certa forma, fomos assim, perdendo
o medo, sabe? Às vezes a minha tia tava no quarto, ela vinha, me dava aquele beijo, me dava aquele amasso. Com a minha tia em casa. Até que um belo dia, a minha tia ia fazer uma visita numa igreja com as irmãs, mas numa outra cidade. E o irmão ia levar. E ela chamou eu pra ir, eu falei, ah não tia, eu tô cansada, eu vou ficar em casa, tal. Daí, e eu e a Letícia, eu e a Amanda, doida pra que ela fosse logo. Daí ela pegou, se ajeitou, se arrumou, pegou as coisas dela e foi. Ah, filha, foi ela virar as costas, eu e ela começou a se pegar. Tava eu e a Amanda ali, sabe? Na cama, sabe? Naquela maior loucura. Quem que aparece? A minha tia. Não sei o que aconteceu, porque ela não falou, só sei que ela ia ir pra essa igreja aí, com as irmãs, acabou voltando, não deu nem uma hora, gente. A mulher já tava de volta. Parece que ela queria até mesmo pegar, não sei. Daí pegou eu e a Amanda ali na cama, essa mulher ficou louca. Essa mulher começou a me xingar de tudo quanto é nome. O meu tio, na época, tava viajando, né? Saiu para resolver uns problemas dele, que ele tava para se aposentar. Ele foi para o interior, acho que para pegar uns documentos. E essa mulher ficou louca dentro de casa, essa mulher ficou furiosa, me xingou nem parecia uma evangélica, nem parecia aquela mulher que não gostava de que falasse palavrão. Que essa mulher me xingou de tudo quanto é nome. Do jeito que eu tava, ela me pegou pelos cabelos, me jogou pro lado de fora. Eu fiquei somente com a parte de cima, lá pro lado de fora da casa. Ela jogou algumas peças de roupa minha e mandou eu ir embora. Eu fiquei chorando, gritando, batendo na porta, falando pra minha tia que eu não tinha pra onde ir. Daí eu lembrei da casa da Jéssica, fui lá e pedi, né, pra passar umas noites lá, até eu me arrumar, porque eu tava trabalhando, tipo jovem aprendiz, mas sinceridade, não era muito o salário, entendeu? Era pouco, era pouquinho. Daí eu fui lá, conversei com a mãe da Jéssica estava em casa, era a folga dela. Ela não me criticou, não falou nada. A única coisa que ela queria era ligar para minha mãe para dizer que eu estava em segurança. Mas eu estava com tanta vergonha, com tanto medo, que eu pedi para ela se dava para esperar mais um pouco, porque eu ia pensar o que eu ia falar para minha mãe, né? Daí, nisso, gente, a minha tia já tinha ligado pro Paraná inteiro. Ela tinha ligado, tinha me defamado para todo mundo. Primeira casa que ela ligou foi para minha avó, mãe dela, né? Que era a mãe do meu pai também. Falou que eu cheguei na casa dela para apanhar a desgraça, para apanhar a filha dela em perdição. E, sinceridade, não tinha necessidade dela ter esparramado isso lá para nossa família toda. Ela ligou para minhas tia, irmã dela. E ela depois ligou pro meu pai, me falando um monte de mim. O meu pai ficou sem entender. Ligou pra minha mãe, a minha mãe ponhou ela no lugar. Minha mãe falou, quem veio buscar minha filha aqui foi você. Você insistia, você fez questão de levar. E enquanto eu não conversar com a minha filha, o que você tá falando pra mim não procede. E ela fez aquela bagaceira. Daí depois, uns 3 dias, eu pedi o telefone da mãe da Jéssica, liguei para minha mãe e contei o que tinha acontecido. A minha mãe, eu achei, sinceridade, que eu achei que a minha mãe, ela ia ter uma outra reação. Eu achei que a minha mãe ia ficar muito nervosa, que a minha mãe ia brigar. A minha mãe simplesmente ela falou assim, ó filha, o seguinte é esse, você não matou, você não roubou. Se essa é sua opção sexual, se você gosta, a mãe entende e a mãe aceita. Olha só, gente. Nunca que eu esperava ouvir isso da minha mãe. Daí ela pegou e falou bem assim pra mim. A única coisa que eu não gostaria, se você puder, foi um pedido que ela fez.
Se você puder, você não muda sua aparência, seu visual. Porque eu acho linda você. E você nunca vai deixar de ser minha menininha. Daí eu falei que eu tava na casa da Jéssica, a mãe dela me acolheu. Daí ela falou assim, ó, se você precisar voltar pra casa, você pode vir, a mãe manda o dinheiro pra você e tá tudo bem. Daí eu peguei e falei, mãe, eu conversei com a mãe da Jéssica, tem como eu estar ficando aqui? Que ela deixou eu ficar lá no caso, né? Daí ela falou assim, tudo bem, mas qualquer coisa, você manda recado que a mãe manda o dinheiro pra você. E eu tentei, gente, conversar com a Amanda, mas nada. Mandei mensagem pra ela, ela não me retornou. Tipo assim, ela sumiu. Eu fiquei muito chateada, por quê? Porque querendo ou não, ela de uma certa forma que despertou isso em mim. E depois ela, tipo, tirou o corpo fora. Tipo, eu sou a menina inocente e ela que me atacou, entendeu? Daí eu peguei e falei assim, quer saber? Deixa pra lá. Terminei os meus estudos, consegui fazer um curso de farmácia. E como eu estava vivendo na casa da Jéssica, sempre tinha lá as reunião, né? E eu acabei conhecendo a Yara. A Yara entrou na minha vida, eu estava num momento muito triste. Nós foi se aproximando, se envolvendo e começamos a namorar. E hoje faz 4 anos que nós estamos juntos. O nosso namoro é com muito respeito. Eu já levei a Yara na casa da minha mãe. Pro meu pai foi um pouquinho mais difícil, né? Mas depois ele entendeu. É lógico que eu não fico beijando a Yara na frente dele, se pegando. É normal. A minha aparência ainda é muito feminina e a da Yara também. E nós estamos muito, muito felizes. Não faz muito tempo, tem mais ou menos 1 ano que o meu avô faleceu. E a minha tia, ela foi no velório. Eu não fui, porque na época era bem a época de prova e eu também não queria comentar. Eu não queria, na verdade, olhar pra cara da minha tia. Eu sabia que ela ia estar lá, sabia que toda a família ia estar lá. Eu já sabia que ia ser aquele buchicho, que ela ia ficar falando de mim. Daí eu achei melhor não ir. Daí eu fiquei. Só que a minha mãe falou que ela tentou vir conversar com ela. E a minha mãe, sinceridade, a minha mãe ignorou ela. Porque a minha mãe ficou muito magoada. Por quê? Porque ela que insistia em levar eu pra morar com ela. Foi ela que ficou no pé da minha mãe. E a minha mãe e a minha tia, elas eram como 2 irmãs. A ponto da minha mãe deixar ela ser a minha madrinha. Então ela tinha que ser, na verdade, que me proteger, não me jogar pra fora. Ela me jogou pra fora, gente. Eu não tinha pra onde ir, eu não conhecia ninguém. A única pessoa que eu conhecia ali era ela, e ela fez isso comigo. Meu pai ainda cumprimentou ela, porque é irmã e tal, mas a minha mãe até hoje ainda ela não conseguiu perdoar ela. Eu fiquei sabendo que ela chegou a ir atrás de mim. Não sei pra quê. Não sei se foi pra me xingar mais, se foi pra conversar, eu não sei. Mas a minha prima, a Amanda, depois de um certo tempo, acho que ela se rebelou de vez e foi morar com uma outra menina. Só que a minha prima, ela mudou totalmente o visual dela. Ela, hoje, você olha pra ela é um homem perfeito, um homem. Ela tem barba, ela fez aquela cirurgia de retirada, né? Dos seios. Ela é um homem. Você não fala que ela é uma mulher. E tá tudo bem, se é a felicidade dela. Só que eu fico muito triste por ela nunca ter chegado em mim pra conversar sobre o que aconteceu, entendeu? Porque no meu ponto de vista foi algo muito puro, muito inocente, não precisava tudo aquilo que aconteceu, entendeu? A minha prima hoje não chama mais Amanda, ela chama Lucas, ela mudou também o nome dela. Eu não sei se a minha tia, ela foi atrás de mim, acho que ou me acusar sobre o que aconteceu com a Amanda, ou posso explicar? Eu não sei, até hoje eu não fui atrás dela para saber.
porque eu acho o seguinte, que eu não fiz nada demais pra ela, então eu não vou atrás dela. E fora que a minha tia, por várias vezes na cidade, quando me via, ela até mudava de calçada para não passar perto de mim. E o que ela podia me defamar para as irmãs da igreja, ela me defamava. Então, aí é ela e Deus. Essa é a minha história, gente. Hoje eu sou muito feliz. Não sei se eu tivesse morando ainda lá no interior, se talvez esse lado meu tivesse despertado, não sei. Talvez eu teria casado com um homem, constituído família, não sei, gente. Porque eu, na verdade, eu nunca fiquei com nenhum homem. E, sinceridade, eu nem pretendo, porque eu amo demais a Yara. E no lado dela eu encontrei a felicidade. Gente, essa aí é a história dessa menina, que ela foi para casa da tia e se envolveu com a prima. Se descobriu, né? Esse lado que ela gostava de menina. Infelizmente para ela foi muito doloroso, porque a tia não entendeu, acabou jogando ela para fora. Talvez isso acontece com muitas pessoas, né? Talvez o preconceito, talvez a falta de informação acaba levando as pessoas a fazer isso. É por isso que a gente sempre tem que sentar e conversar, em vez de tomar essas atitudes extremas, né? Você vê que a tia dela era tipo uma celebridade na cidade, e hoje ela, de uma certa forma, ela dividiu a família, né? Então, essa aí é mais uma história. Se você tem sua história, deixa aqui no canal que a gente vai fazer questão de contar. Até mais!